A feature, conhecida por muitos e amada por poucos, chamada de coletável colecionável, é o terror das pessoas que querem concluir 100% em um jogo, ou pegar todas as conquistas ou troféus. Criada exclusivamente para adicionar informações extras ao jogo, sobre acontecimentos, referências e afins, acabou se tornando uma das piores partes da jogatina recentemente. E com esse excesso de colecionáveis inúteis, às vezes nos passa a sensação de tempo perdido. Porém, há sim coletáveis que são criativos e que não são cansativos. As cartas de Gwent em The Witcher 3 talvez seja o melhor exemplo. Algumas empresas usam isso e as missões genéricas para adicionar tempo ao jogo e falar: olha, meu jogo tem 100 horas. Meu jogo tem 200 horas. Essas falácias se transformam em uma excelente ferramenta de marketing para iludir a galerinha, que acha que sinônimo de muito é bom. Esse é outro tema que divide opiniões, mas vamos discutir hoje o motivo da existência dessa tal feature chamada coletável. Até quando os colecionáveis deixam a gameplay mais genial e até quando deixa a nossa gameplay um verdadeiro ânus. Os colecionáveis ficaram famosos na era do PS2. Lembro que a vez que mais me impactou foi quando joguei e quis pegar todos os grafites, ou melhor, pichar todos os grafites espalhados por Los Santos, que eram um total de 100. Tinham também as ostras que aumentavam seu sex appeal, e se caso você pegasse todas, as restrições para conhecer uma moça no jogo seriam desabilitadas, fazendo o CJ namorar quem ele quer e não ter que pagar um curso de sedução. Voltando para a nossa época atual, obviamente, percebemos o quanto ficou inflado o termo colecionável e quanto foi banalizado essa adição na gameplay, que poderia ser mais interessante em diversos jogos. Falamos em exageros e somos obrigados a citar a série de Batman Arkham, com os troféus e charadas que temos que resolver, tornando maçante cada segundo em busca daquilo e fazendo muita gente desistir do 100%. O que nos leva a crer que em alguns jogos os colecionáveis são colocados em demasia apenas para adicionar tempo no jogo e foda-se. E um jogo que poderia ser concluído por completo em 25 horas acaba virando um jogo de 50 horas, elevando demais o tempo jogado e o tempo perdido por nós. Vontade de chorar e morrer. Só isso. Vontade de cair aqui. Mas qual a real intenção das empresas em colocar tudo isso em um jogo? Existem várias teorias que vamos comentar, mas a mais conhecida é a confusão entre qualidade e quantidade. Isso é algo que as empresas têm confundido muito ultimamente. Nenhum dos dois é sinônimo do outro. Também há a questão de quanto mais tempo você ficar preso a um jogo, melhor para a empresa, pois a demora para terminar um jogo impede você de iniciar ou comprar jogos de empresas diferentes. Isso é pouco comentado, mas meu ponto de vista é plausível até demais, pois todas as empresas estão disputando o seu tempo e o seu dinheiro. Os colecionáveis para mim fazem mais sentido quando possuem informações relevantes ou quando ajudam a melhorar o HP, a skill, ou melhor, os atributos de um personagem. God of War talvez seja o melhor exemplo disso, com os olhos de Górgona e as penas de Fênix. No jogo mais injustiçado de todos os tempos, chamado Sleeping Dogs, temos a evolução do HP através de colecionáveis também. No início, quando citei The Witcher 3, falamos automaticamente do Gwent. Esse jogo, adicionado dentro de outro jogo, foi uma das ideias mais geniais para adicionar colecionável em um jogo. As cartas de Gwent foram uma excelente adição ao jogo final, fazendo você se interessar em buscar cartas cada vez mais fortes para seu set, e indo atrás de guias de como consegui-las, tornando tudo simplesmente tranquilo, sem pressão e com alguma utilidade, diferente, por exemplo, dos pombos de GTA 4, que não possuem utilidade a não ser o 100% no modo história. Sendo chato ou não, eu pego os colecionáveis apenas em jogos que eu quero fazer o 100%. Fiz com Max Payne 3 em pegar todas as peças de armas douradas, e fiz com Red Dead Redemption 1 também, no tempo de 360 lá em 2013. O problema é que tá faltando utilidade nessa adição.
ficou simplesmente uma encheção de linguiça jamais vista na história do entretenimento. E se não for colocada, no bom sentido, com inteligência e maestria, os colecionáveis continuarão sendo genéricos e vai se popularizar cada vez mais dessa maneira. Eu sei que parece repetitivo falar demais da Ubisoft, mas ela conseguiu atenuar ainda mais esse termo, fazendo perder muito o foco na história e na gameplay e colocando mecânicas adicionais, uma delas, conforme já foi falado aqui, o coletável em excesso e as missões genéricas. Mas do lado de coletáveis em excesso, a Ubisoft conseguiu exagerar muito em Assassin's Creed Unity com aqueles baús do caralho. Então temos que tomar consciência disso. Um jogo perfeito não é aquele jogo que tem muitas horas, muitos colecionáveis, muitas missões. O muito, conforme já falei, já repeti, vou ficar repetindo toda vez aqui, não é sinônimo de bom. São duas coisas totalmente distintas. A partir do momento que as indústrias, a empresa, seja lá quem for, entender isso, o jogo vai ser mais objetivo e vai ter um entretenimento muito menos chato do que a gente tá vendo recentemente.